Olá, seja bem-vindo à disciplina de Legislação Trabalhista. Legislação Trabalhista é uma disciplina de extrema importância para os cursos que têm algum tipo de dialética com o mercado de trabalho, com a economia, com a profissionalização. É uma disciplina que busca a formação de profissionais capazes de entender as leis do trabalho e como as relações de emprego funcionam atualmente. Vamos iniciar nossos estudos com a Revolução Industrial, que foi o primeiro grande momento histórico que trouxe transformações significativas para o mercado de trabalho e para as relações de emprego. Revolução Industrial foi um processo de desenvolvimento da ciência voltado à criação e expansão de novas tecnologias no mercado de trabalho, da produção de bens à oferta de serviços, e essa é uma definição trazida segundo Mascaro Nascimento. Isso significa que a Revolução Industrial ela trouxe inovações tanto na área da tecnologia quanto na área da ciência, de uma forma geral, que acabou transformando todas as formas de produção e disponibilização de bens e serviços no mercado de trabalho. Ela aconteceu no século XVIII, principalmente na Europa, com o desenvolvimento de máquinas e indústrias mais elaboradas na Inglaterra, pois em seu território havia uma grande concentração de minérios, principalmente carvão. E a partir do desenvolvimento da máquina a vapor, a Inglaterra passou a se tornar o principal polo das indústrias na Europa. Mas antes de começarmos a destrinchar realmente o que foi a Revolução Industrial, nós precisamos entender o que é trabalho. O trabalho ele existe desde que o homem precisou buscar meios para a sua sobrevivência. É qualquer ocupação manual ou intelectual. Nesse sentido, trabalho é um sinônimo de esforço. Bem, desde os tempos da antiguidade, quando o homem precisou buscar meios para manter a sua sobrevivência e a sobrevivência de sua família, ele encontrou meios de trabalhar. A agricultura, a pecuária, a própria caça e pesca são trabalhos. Trabalho não é apenas aquilo que exige do corpo um esforço muscular, é também aquilo que precisa de alguma forma de desenvolvimento ou aplicação intelectual. Então, se o ser humano precisa pensar para realizar uma tarefa, se ele precisa se esforçar para realizar algum tipo de atividade, isso pode ser considerado sim um trabalho. Já que trabalho é o sinônimo de esforço, precisamos entender que ele nem sempre foi voluntário. O trabalho, ao longo da história, já foi forçado. As pessoas eram obrigadas a trabalhar contra a sua própria vontade. Na Antiguidade e na Idade Média havia divisão de classes. Divisão de classes porque haviam os senhores feudais, haviam os soberanos, havia a nobreza que detinha o patrimônio, e a posse das terras. Mas também havia os servos, havia os escravos, aqueles que trabalhavam de fato, porque o trabalho era considerado algo indigno. Havia então regimes de escravidão e servidão. Na escravidão, o trabalhador era considerado coisa, não era pessoa, não era gente, não tinha direitos, era res, que em latim significa exatamente coisa. Então o seu dono, o seu proprietário, podia fazer com ele o que bem entendesse. A servidão já trazia para o trabalhador o conceito de pessoa, mas ainda assim ele estava sujeito aos desmandos do seu senhor. Trabalho familiar era aquele desempenhado pelos camponeses, como a agricultura, a pecuária, a manufatura. Os próprios camponeses passaram a produzir aquilo de que precisavam para se manter. Plantavam seus alimentos, cuidavam de animais que lhe proveriam lã, lhe proveriam leite, e passaram a trabalhar com essas matérias-primas para desenvolver novos produtos, tecer a lã, trabalhar o leite para virar queijo. Esse tipo de trabalho se estruturava dentro do seio da família. Então, a própria família desenvolvia essas atividades, produzia os bens